Deu o Vascão em São Januário, hein, Breno? Vamos lá, Vasco voltando a vencer depois de 5 jogos. 4 derrotas nesses 5 jogos. O Vasco voltou a vencer, 2-1 para cima do Vitória, resultado muito importante. E dos times com 6 jogos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o pior, com 5. Mas o Vasco deixou o Z4. O Vasco tem 6 pontos, tá ali na 13ª colocação. No retorno do Payet, 2 assistências dele para Maicon e para Verratti marcarem os gols da vitória do Vasco por 2-1 sobre o Vitória da Bahia. E o Payet, que ontem retornou 100% depois da lesão. Vamos ouvir o Rafael Paiva, técnico interino, que conquistou a primeira vitória dele à frente do Vasco. Com a palavra, Rafael Paiva. A ideia foi a gente tentar qualificar um pouquinho a nossa construção, né? O João entrando é um jogador rápido, que tem um bom passe, que conduz bem a bola. E eu acho que a gente foi assertivo ali na ideia dos 3, com o João qualificando um pouco a nossa construção. O Pai é um jogador muito diferente, né? Tava se recondicionando e tava incomodado de não estar jogando, porque ele sabe que ele pode ajudar muito o Vasco. E hoje ele provou isso mais uma vez. É um jogador muito talentoso, muito competitivo, que gosta de jogar com a bola, gosta de toda hora buscar assistência, o jogo vertical. E qualificou muito o nosso jogo. Organizou a nossa posse, conseguimos construir melhor do que os outros jogos e ele foi premiado com 2 assistências. Então tá aí o técnico interino do Vasco, o Rafael Paiva, que no segundo tempo fez uma substituição que foi decisiva, a entrada do Adson no lugar do Rossi, para a segunda etapa do jogo, ontem em São Januário. Quase 11.100 torcedores, foi o pior público desde a Série B de 2022, e aí naquela época a gente acompanhava, naquele início do Zé Ricardo, o torcedor de fato não tinha comprado a ideia, depois comprou. De lá para cá o Vasco sempre lotou, em todos os jogos em São Januário. Ontem, como uma forma de protesto também, mais uma, né, das formas de protesto, a gente não teve um público total na Casa Cruz Maltina. A semana é livre, não tem jogos pro Vasco para preparar para o clássico de sábado contra o Flamengo, 21h no Maracanã. E também para acompanhar a chegada do Álvaro Pacheco, treinador próximo do Vasco, aceitou as condições para a contratação, 1 ano de contrato. Inicialmente era o plano B, o nome era o Paulo Pesolano, mas passou a ser a principal opção desde a metade da semana passada, o técnico do Vitória de Guimarães, Álvaro Pacheco, próximo aí do Vasco da Gama, o treinador português. A gente vai, é claro, falar da chegada dele também ao longo da semana, mas por hora é isso. Ontem o Vasco venceu, abriu 2-0, tomou um gol já nos 43 minutos do segundo tempo e foi um final de jogo meio dramático, né? Pra variar. Mas o fato é que o Vasco, eu sinto muita dificuldade quando o Vasco chega na área, sabe? E o Rossi, por exemplo, que começou o jogo, o Rossi muito mal mais uma vez, o David pouco objetivo. E aí, mas o Verratti, o Verratti, na verdade, a bola às vezes chega pra ele numa condição muito desfavorável, né, Gabriel? Eu acho que isso se explica facilmente pela falta de qualidade do elenco, né? O Vasco montou um elenco que tem deficiência técnica. E aí, na hora de você produzir, na hora de você criar, falta qualidade. Você vê que o Payet jogando ontem já nasce em 2 assistências. A segunda é um absurdo, né? Uma assistência que só ele consegue dar dentro desse elenco. E que comprova o que você falou. Quando a bola chega no Verratti, ele tende a colocar a bola no fundo da rede. O problema é que chegam o quê? 2 bolas, 3 no máximo durante um jogo. Nem sempre em condições do Vasco converter bem. O Vasco tem uma clara falta de qualidade, principalmente do meio pra frente. Aí fica dependendo de lateral. Então, excelente lateral, mas aí fica um jogo manjado também. Qualquer equipe hoje que vai enfrentar o Vasco sabe se defender muito bem desse tipo de investida pela esquerda. Eu acho que faltou qualidade, mas ontem, acima de tudo, o mais importante era vencer, né, Azevedo? O Vasco vinha de 4 derrotas consecutivas e quando você entra num buraco desse tamanho, mais importante é você dar o primeiro passo para sair. O Vasco precisava vencer. Mas o Vitória, fraco, etc. Mas a gente passou a semana inteira dizendo também, se não vencer o Vitória, vai vencer quem? E aí, se não vence, a crise está ampliada, chega um novo treinador, uma pressão ainda maior. Então, imagino eu que o importante ontem era vencer, pouco importa da forma como aconteceu. Eu até posso destrinchar a atuação, dizer que o primeiro tempo não foi bom, não achei legal. O Vasco passando aperto sem necessidade, um Vasco produzindo pouco. Mas no segundo tempo soube abrir vantagem muito cedo e depois sustentou quase até o final, não fosse aquele erro do Matheus
Carvalho na jogada do gol do Vitória, de repente teria sustentado até um placar de 2-0. Então eu tô feliz que o Vasco venceu, cara. Ganhou um pouquinho mais de paz para trabalhar nessa semana, para a chegada de um novo treinador e somou 3 pontos. Nesse momento é o que mais importa. O desempenho, o Vasco, não é dizer que não é importante, vai precisar de um melhor desempenho para bater um Flamengo, por exemplo. Não vai vencer o Flamengo jogando um futebol ruim. Dificilmente vai vencer um Internacional, um Palmeiras, um adversário mais forte, jogando um futebol ruim. Então precisa evoluir. Mas essa evolução vai acontecer nas mãos de um novo técnico e é muito mais fácil que ela aconteça com o Vasco vencendo seus jogos. Vamos aguardar essa situação da definição do Pacheco, do Álvaro Pacheco. Pelo visto, a semana vai pelo ralo, né? Dificilmente, assim, estamos na segunda-feira, dificilmente o cara vai conseguir chegar até quinta, sexta-feira, e mesmo que chegue, não sei se vai conseguir implementar um trabalho tão rápido até o Clássico. O Clássico já é no sábado, né? Vale salientar isso. Sábado, 9 da noite. Então eu tô contando na minha cabeça que o Vasco vai para mais uma semana com o técnico interino. De repente, se o Álvaro chega, porque tem uma situação lá em Portugal que é a última rodada ainda da Liga, o Vitória pode bater recorde de pontos e tal, e aí seria importante contar com o Álvaro ainda na última rodada. Vamos ver se o Vasco consegue essa liberação, quanto mais rápido chegar, melhor. O Vascão voltou, chega de crise. Tem que melhorar muita coisa ainda, né, Gabriel? Assim, eu iria com um pouco mais de calma. Eu não sei se essa vitória significa que o Vasco vai engatar uma grande sequência, mas é um primeiro passo, né? Também tem que vencer o primeiro jogo, tem que sair do buraco que tinha que ser metido. Isso o Vasco já conseguiu vencer no Vitória, agora vem mais uma sequência pesada pela frente.